A renegociação, ela existe dentro do sistema como reparcelamento, tanto para contas a receber quanto para contas a pagar. Em alguns casos, você vai se deparar com alguns boletos, por exemplo, que você vai precisar renegociar com o seu fornecedor por algum motivo, ou atraso, ou porque teve um abatimento e você precisa atualizar aqueles valores, ou até mesmo por conta de alguma mercadoria que teve defeito, ou você precisou devolver algo que era que era só demonstração e que você, se você não vendesse, poderia devolver. Então tem esses tipos de ocasiões que a gente tem como lançar a conta a pagar, o reparcelamento daquela conta a pagar. Então a renegociação do seu fornecedor ou do seu cliente, tanto para contas a pagar quanto para contas a receber, a gente chama de reparcelamento dentro do sistema. Tá? Então aqui nós temos dentro do menu financeiro, pagamentos ou recebimentos, reparcelamento, hoje nós vamos ver a parte de pagamentos. Reparcelamento, lançar. Quando a gente clica nessa opção, ele vai abrir uma tela bem próxima das telas de contas a pagar, baixar, que a gente já tem costume de ver. Nós vamos informar o nosso usuário. E aqui eu vou colocar o meu fornecedor. Esse fornecedor a gente já está utilizando ele para testes, Então, nesse caso aqui, esse fornecedor é um fornecedor que eu fiz uma renegociação com ele por um motivo X, e ele atualizou os boletos para mim com uma data, mais uma data posterior, E isso para isso eu tive que pagar uma taxa, para poder atualizar esse boleto com prazo mais adiante, tá? Então eu vou dar Enter aqui. Então, todas as parcelas aqui que estão em aberto, 15 do 4, 15 do 5, 16 do 6 e assim por diante, eu posso fazer o reparcelamento, Eu posso clicar no botão Todos, que ele vai marcar todas as parcelas aqui para mim de uma forma mais automatizada, sem que você tenha que clicar uma por uma. Então, aqui ele trouxe para mim o valor de 2.250. Nesse caso, o meu fornecedor fez para mim esse valor 2.250, ele acrescentou R$250, ficando 2.500, e ele parcelou isso para mim 5 vezes de R$500, Então aqui eu vou transformar esses 2.250 em 5 parcelas de R$500, tá? Então eu vou confirmar aqui. Uma das formas que eu tenho de acrescentar esse valor de R$250 que foi cobrado como uma taxa de reparcelamento é clicar 2 vezes em cima das parcelas onde eu quero alterar esse valor, Ou eu coloco direto em cima da parcela aqui R$250 como acréscimo, Se for desconto, você vai colocar menos, que ele vai abater ali no valor. Ou acréscimo, que no caso foi o que eu tive uma multa, uma taxa para eu poder adiantar esse vencimento. Vou pressionar Enter e ele vai calcular aqui para mim o valor atualizado de R$500. Então, ou eu faço dessa forma, coloco o valor do acréscimo direto na primeira parcela, ou então eu deveria distribuir esse valor em todas as parcelas, ou em algumas. Por exemplo, quero colocar R$50 aqui, 50 nessa, 50 nessa, e nessa. Da mesma forma, ele atualizou para mim o valor para R$2.500, porque eu distribuí R$50 em cada uma dessas, tá? Então você pode fazer essa distribuição de forma individual, ou pode aplicar em uma parcela só aquele total de acréscimo que você teve com o seu fornecedor durante essa renegociação. No caso de abatimento, nós vamos, igual eu falei, nós vamos, ao invés de acrescentar esse valor aqui, eu vou até apagar ele aqui para a gente ter o valor de 2.250 de volta. Então 2.250. Ele fez para mim por 2.000. Nesse caso,
eu posso abater aqui os descontos. Ó. Vou colocar, por exemplo, menos 50 aqui, menos 100 nessa e menos 100 na de baixo. Então, da mesma forma, eu consegui distribuir. Então, isso aqui acaba que a gente consegue fazer esse lançamento, né, distribuindo o desconto ou o acréscimo dentro de cada uma das parcelas ou dentro de uma só. Tá? Aqui eu vou colocar o motivo desse reparcelamento. No caso, eu vou colocar prazo. Vamos colocar aqui, não, reparcelamento referente à atualização de boletos após devolução de mercadoria com defeito. Então, eu tinha lá todas essas parcelas de 250 para pagar, que dava 250, mas por conta da mercadoria que eu devolvi, o fornecedor preferiu atualizar os boletos para que eu fizesse um novo lançamento e pagasse os boletos conforme ele renegociou. Então eu vou clicar aqui no campo carteira, ou posso pressionar Enter até chegar nele, e vou apertar mais para ele preencher aqui automaticamente o valor total de conta a pagar. Eu vou dar Enter. Aqui no aprazo, nós vamos colocar, vai dar Enter também, e vamos colocar a quantidade de parcelas. No caso, vou colocar aqui que foram 5 parcelas de R$400, e a primeira parcela vai ser para 25 do 5. Então eu vou só pressionar Enter, né? Aqui eu posso mudar o meu plano de contas, né? E posso colocar também um comentário nesse lançamento de conta de reparcelamento de conta a pagar. Posso colocar aqui, por exemplo, boleto atualizado, né? Uma informação dessa forma. Vou dar Enter, e ele vai trazer para mim aqui os vencimentos. Se eu tiver algum boleto, igual a gente já viu no vídeo de alteração e exclusão, que esteja com uma data incorreta, é só eu clicar 2 vezes nele e atualizar a data aqui para a data correta. E confirmar no verde. E depois confirmar aqui também no verde para ele poder atualizar a informação. Se eu pressionar Enter aqui, ele vai deixar que eu imprima, né, essa conta que foi atualizada. No caso aqui a gente não vai imprimir, então eu vou pressionar Enter. Ele pergunta, deseja fazer um novo reparcelamento? Vou clicar no sim, só para a gente conferir como que ficou o reparcelamento desse fornecedor.